Hoje nós vamos começar a nossa antepenúltima aula, né? Nós temos, além de hoje, mais 2 aulas e depois temos aí um curso de escatologia. Irmão Jair, Quer que eu desça lá? por favor, fala assim que está atrapalhando, eu já tinha conversado com ele, tá bom? Bom, hoje nós vamos começar a nossa aula. A nossa introdução é sobre tipos de liderança. Por favor, anotem, tá? Tipos de liderança. Bom, nós sabemos que há diversidades de ministérios. E isso até é louvável, né? Até porque o Espírito Santo, ele é um Deus que atua de diversas formas. Haja vista que a diversidade de dons espirituais, ela é muito louvável dentro de uma igreja, né? Imagine a situação de, dentro da igreja, só ter apenas um dom numa única pessoa. Não teria, digamos assim, não teria como uma igreja se sustentar dessa forma. Por isso que nós acreditamos na diversidade de dons. Haja vista que são 9 dons espirituais que Paulo relata em 1 Coríntios capítulo 12. Assim também como a diversidade de ministérios, né? Uns para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Então a diversidade do Espírito Santo, ela é louvável. Assim também como a diversidade de estilos de liderança. Não só há um estilo de liderança pré-existente. Existem vários tipos de lideranças cristãs, mas nós vamos nos basear na palavra de Deus sobre alguns tipos de liderança. Dentre elas, anotem aí, por favor, o primeiro: liderança autocrática. Liderança autocrática. O que seria uma liderança autocrática? Eu vou colocar alguns pontos interessantes aqui, tá? É o tipo de liderança em que o líder impõe suas ideias e decisões. Tá? É um tipo de liderança aonde o foco está no chefe. E nesse caso, uma liderança autocrática já não se refere a uma liderança cristã, ao líder, e sim ao chefe. Por quê? Porque esse tipo de liderança autocrática é um tipo de líder que impõe suas decisões sem consultar o grupo. Aquele tipo de liderança onde o líder toma as suas decisões sem consultar o grupo é um tipo de liderança conhecida como liderança autocrática. É claro que todo líder tem a sua prerrogativa, sim ou não? Sim. Ele é o líder. E em determinado momento haverá um momento em que ele deve tomar uma decisão rápida. E às vezes não há tempo necessário para reunir o grupo e lançar a ideia
para saber a opinião dos liderados. É aquele tipo de momento em que você tem que agir, tem que tomar uma decisão. Então, todo líder tem essa prerrogativa. Porém, no exercício da sua liderança, se ele não tiver um bom diálogo com os liderados, uma boa transição com os liderados, ele terá dificuldade de exercer o seu chamado, porque ele é um tipo de líder em que o foco de tudo tem que estar nele, e esse tipo de liderança é prejudicial. Líder autocrata é um tipo de líder que não dura muito tempo. Uma hora, ou ele será traído, ou vão arrumar um motim contra ele, ou vão arrancar ele de alguma forma. Só que veja alguns pontos interessantes desse tipo de liderança. Vou até acrescentar algo aqui. Não houve a opinião do grupo. Quem concorda comigo que a opinião de terceiros, claro, dentro do contexto de liderança, é importante se ouvir? Sim. Sim. Sempre, né? Sempre. Mas toda decisão autocrática, todo líder autocrático, ele correrá o risco de perder o cargo muito rápido. Tem alguns tipos de liderança, e o primeiro que citei aqui é a liderança autocrata, onde tudo está focalizado nele, onde o líder impõe as suas decisões, suas ideias, sem ouvir o grupo. Ok? Tem alguns pontos negativos nesse tipo de liderança. Ditador, é aquele tipo de líder mandão, que não, outro ponto aqui, que não participa das atividades. Ele manda, mas não participa das atividades. Gente, eu confesso a vocês que eu já convivi com um tipo de liderança assim. É péssimo. O ambiente fica carregado e o grupo em si não executa as atividades por prazer, mas na maioria das vezes executa as atividades por medo, receio de ser chamado a atenção, de ser exposto. Então há pessoas que acabam fazendo não por prazer, não por liberalidade, mas porque é obrigado. E aí que está. Deus nunca chamou ninguém que participe das atividades se não for de forma voluntária. Você não vai ver Cristo colocando uma faca no pescoço de ninguém, né? Ele olha para Pedro, lá em Marcos capítulo 2, e diz assim: venha após mim, que eu vou fazer de você pescador de almas. A Bíblia diz que Pedro automaticamente largou as redes e seguiu, voluntário. Então assim, toda obra cujo a liderança exerça um tipo de liderança autocrática, a tendência é que o grupo em si não faça com voluntariado, mas sim por forma obrigatória, e aí a obra vai sofrer. Então eu já tive essa experiência e é horrível. É uma sensação que aí entra aquela situação. O recomendável, nesse caso, mudar de igreja. Foi o que a gente fez. Pois não. Existem assim, líderes de igreja que são autocráticos? Sim. Como eu disse, todo líder tem a prerrogativa da sua liderança, do seu ofício, para tomar decisões sem consultar o grupo.
Claro que sempre em casos extremos, onde ele tem que agir e só ele pode fazer aquilo. Mas na maioria das vezes tem que haver uma consulta. Acho que o diálogo é sempre algum caminho. Pois não. Com todo respeito à Igreja de Deus do Amor, com o missionário, eu achava que ele não veio voltar. Ó, Tipo, impõe uma coisa. bom, aí existe um outro lado da moeda. Por exemplo, eu sei que em determinado lugar há aquele tipo de liderança que eu já previamente já sei como funciona. Se eu vou para aquele lugar, eu estou aceitando aquele tipo de liderança. Aí é uma outra coisa. Né? Porque assim, opinião, ela é válida, mas nenhum líder é obrigado a seguir aquilo que você está opinando. Mas o bom senso manda a pelo menos ele ouvir, porque sempre a opinião de terceiros pode ser a melhor do que a opinião dele. Exato. Professor, eu vim da igreja, 12 anos congreguei nessa igreja. A minha pastora era a pastora Núria Castão. Ela ensinava a gente que a gente tinha que ter amor para receber as pessoas. A gente tinha que medir as palavras para corrigir uma pessoa, tudo baseado no amor. Tudo, que ela sempre falava para a gente. O Espírito Santo não veio condenar ninguém, o Espírito Santo veio ensinar. Nós fomos, assim, 12 anos com aquela mulher, até que ela veio falecer. Pois quem foi levantado era totalmente o oposto da nossa pastora. Tudo que foi ensinado, acho que ela esqueceu tudo. Conclusão, a nossa igreja tinha 100 membros, hoje tem 15. Nossa. 15. Difícil, né? Jeroboão. Exatamente. É o estilo de liderança de Jeroboão. Ele já tem a ideia formada e tem que ser o que ele acha, né? Mas esse tipo de Diácono- líder não consegue se dar bem com aquelas pessoas fleumáticas, porque tipo, elas não são proativas. Todo Estão líder, sempre esperando a ordem de alguém. olha só, É uma panela. todo líder, Eu vou colocar todo panela. líder tem o seu seguidor dentro do grupo. Porque tem sempre aquele que é favorecido. Sim, É por isso que ele tem seguidor. entendi. Só que ele é um tipo de líder autocrático, é aquele que manipula. Ele dá, mas te prende, te segura, não deixando você sair. Eu vivi um drama, particularmente falando, eu vivi um drama porque eu precisei mudar de ministério, porque eu já não concordava com algumas coisas e eu estava em litígio com o ministério, judicialmente falando. E há 3 anos atrás eu precisava mudar de igreja, só que eu tinha receio. Sabe aquela coisa que a gente ouve, não sai sem a direção de Deus, que você vai pagar o preço, tal. Mas aí uma coisa que eu pensava, poxa, vamos lá, eu vou pensar como se eu estivesse na cabeça de Cristo. Será que Cristo está satisfeito com o meu comportamento infeliz dentro de um sistema que já não me agrada mais, eu já não me sinto confortável, eu já não tenho mais a liberdade de espírito de cultuar, porque todo culto que eu ia era uma guerra interna, eu não cultuava. E aí eu a partir desse ponto de vista que eu pensei, comecei a analisar, eu tomei a decisão, e eu acho que eu fiz uma boa escolha. Tem base bíblica nisso? Tipo, Essa escolha, não sair, vai sair sem permissão de Deus e tal, vai pagar o preço. em nenhum momento, Eu já tive uma experiência oposta. Eu, para vir para esse ministério, também passei uns 6 meses com o Senhor em batalha, querendo vir. E quando foi para vir, o Senhor falou: quando for para você sair desse ministério, você não vai querer sair, porque as coisas elas vão estar, mas era uma zona de confronto para mim. Aí teve um momento em que eu fiquei tão destruída, assim, que eu peguei e falei: eu vou. E aí Deus usou uma serva dele para falar assim: já está fazendo as malas, mas você está fazendo as malas para ir para onde? Não veio você ir? E eu já estava para vir para cá, faltava isso, foi 4 meses antes de eu vir para cá. Mas aí então eu obedeci a orientação do Senhor e Deus permitiu que essa mesma profeta, 4 meses depois, falasse para mim: agora Deus pode pegar a sua mala e pode ir, porque agora é o momento. bom, E não sabia de nada. esse tipo de situação, acho que eu vivi, alguns devem ter vivido esse drama de mudança. Porque
Porque toda mudança mexe com a nossa zona de conforto. E às vezes as mudanças são necessárias. Como eu estava dizendo, esse tipo de liderança é uma liderança que não ouve. Tem o seu grupo de seguidor que não ouve. Mas, ainda falando dessa experiência que eu tive, eu estava vivendo um conflito interno, porque eu já não queria mais viver aquele estilo de liderança para a minha vida. Naquele momento eu pensei, esse estilo de liderança não está me fazendo bem. O que eu fiz? Eu vou mudar de ministério. E aonde que há alguma coisa errada nisso? Mudar de ministério. Aonde há o erro nisso? Eu não vejo erro. Claro que todas as decisões devem ser buscadas e orientadas no Senhor. Eu acredito que Deus fala não é não, sim é sim. Só que, como eu falo aí para vocês, uma experiência própria, eu não estava feliz, eu não conseguia cultuar, e cada culto que eu ia, eu chegava em casa e discutia. Chegou um momento que eu estava com problema no meu casamento, aí não tem como, e aí foi necessária a mudança. Então, foi uma experiência que eu tive, que eu acredito que alguns de vocês devem ter vivido coisa semelhante. Então, esse tipo de liderança é prejudicial, porque ela é focada no chefe, não é líder, é o chefe. E esse tipo de liderança, aonde que eu posso encontrar esse tipo de liderança na Bíblia? Jeroboão? Saúl era assim também. Oi? Saúl? Mas Jeroboão, ele é um tipo de liderança que se encaixa aqui, porque ele vai dividir o reino e vai proibir o reino do norte de ultrapassar a linha para adorar a Deus no reino do sul. O que ele faz? Ele constrói 2 bezerros no reino do norte e impede quem quer cultuar o Deus verdadeiro no reino do sul, em Judá. Um tipo de liderança que impõe, que manda e nunca é sadio, ao ponto que na Bíblia o reino do norte desapareceu da história de Israel, que quem sobrevive é o reino do sul, que tem a promessa a partir de Davi. Então o reino do norte, capital Samaria, né? Israel, capital Samaria, desaparece da história bíblica e, enfim, e aí há uma mistura, né? Esse tipo de relacionamento entre cultuar a Baal e cultuar a Deus nasce os samaritanos, que sempre foram aí pedra de tropeço para os judeus. Então vamos lá, esse liderança autocrática, mas tem um outro tipo de liderança, vou apagar aqui, tá? Não tem ponto positivo nesse tipo de liderança. Sempre fazendo a ressalva que toda liderança tem a prerrogativa de tomar decisões sem consultar o grupo. E isso tem que ser aceito pelo grupo, tá? O segundo tipo de liderança, anotem aí por favor, nessa introdução à aula de hoje, é a liderança democrática. O foco aqui é o grupo. O interessante é que esse tipo de liderança, o líder ouve. O líder ouve. Olha que coisa interessante, também tem outras coisas interessantes aqui que eu gostaria de colocar para vocês. O líder ouve, inclui o grupo nas decisões Vocês vão entender que o terceiro tipo de liderança já é aquela liderança liberal, e aí já é prejudicial também. Temos o autocrático, o democrático e o liberal. Dos três, o mais saudável é o democrático, porque mantém o equilíbrio. Não pode ser autocrático demais e nem liberal demais, porque aí o líder vira um banana. Entendeu? Mas vamos lá.
A liderança democrática, o foco é o grupo, o líder ouve. Como é bom o líder ouvir a nossa opinião, né, gente? Nossa, muito bom. Porque você se sente importante, você se sente incluso no sistema, e você faz até com mais vontade. Às vezes há coisas que fogem ao teu alcance, mas mesmo assim você se sacrifica, porque você está familiarizado com aquele estilo de liderança que te dá prazer. É um tipo de liderança que você trabalha e que te dá prazer. Você chega na sua casa, papel cumprido, glória a Deus. Esse tipo de liderança ele é benéfico, é o tipo de liderança equilibrado, não é autocrático nem liberal, ele é equilibrado. É um tipo de liderança que inclui o grupo nas decisões. Deus me deu uma revelação sobre esse cronograma, o que vocês acham? Veja, ele coloca Deus dando para ele o projeto, mas ele quer saber a opinião do grupo. Ele está trazendo o grupo para perto dele. Isso é importante. Bom, como eu disse, também tem um outro tipo de liderança, que é o liberal. Anotem aí. É bom anotar essas introduções que eu estou dando nessas aulas, porque algumas perguntas estarão inclusas nessas introduções, tá bom? O liberal, a liderança liberal. Aceita tudo, né? O foco aqui é o líder e o grupo. Só que observe uma pequena diferença. A gente fala 1, 2, 3 vezes. Na quarta vez, liberal, o foco é o líder e o grupo. Porém, olha que coisa interessante. Nesse tipo de liderança, o líder ele delega, deixa o grupo à vontade. O que significa delega? Distribui função. Um líder que delega, aquele tipo de líder que distribui funções. Deixa o grupo à vontade. Mas aceita tudo. Olha só. Deixa o grupo à vontade e não interfere. Vou colocar aqui embaixo, tá? Interfere em nada. E não interfere nas atividades. Aí não dá. Observe que esse tipo, a minha caligrafia é horrível, tá, gente? Observe que esse tipo de liderança liberal, o foco é o líder e o grupo. Até aqui, ok. Porém, o líder, ele delega, deixa o grupo à vontade para fazer e não interfere nas atividades, e se aquele tipo de atividade não está sendo bem executada, ele não interfere. Ou seja, um líder... Não está tendo resultado, ele também não interfere. É um líder que está só com o título e não com a função. Ele delega, deixa o povo atuar da forma que não. Gente, todas as vezes, tá tudo bem, evangelista Saúde? É que eu tomei um remédio para dor e agora está dando dor. Oh, Jesus. Olha só, toda vez que um determinado grupo quer viver um estilo de liderança, um estilo de liderança, como é que eu poderia usar o termo? Um tipo de liderança de anarquia espiritual, ou seja, eu faço as regras, aí é prejudicial, porque nesse caso aqui o grupo que faz as regras, faz as atividades,
mas o líder não interfere quando precisa interferir, deixa à vontade. Então, é um líder que só tem título e não... Ele executa só por título e não utiliza a sua função de liderar. Porque o líder não é apenas aquela figura que fica na frente. Ele delega, ele atua, principalmente atua. Ele não pode ser isento das suas responsabilidades. Ele tem que assumir quando a decisão dele foi errada, quando a decisão do grupo está errada. É ele que tem que dar a resposta final. Só que esse tipo de liderança, aquele tipo de liderança que vocês fazem e o que vocês fizerem está tudo bem. Não. Esse tipo ou esse estilo de liderança, ele não funciona em se tratando de obra de Deus. E aí vocês avaliem. Lembra que eu falei aqui em uma aula que você pode não ser ainda um líder de algum departamento da igreja, mas você é o líder de você mesmo. A pergunta que eu faço é: você, como líder de você mesmo, é um líder autocrático, um líder democrático ou um líder liberal? De você mesmo. De mim mesmo eu sou autocrático. Mas e aí, você não vai dar ouvidos à voz do consenso? Ah, tá, entendi. Você entendeu? Deve ser sempre democrático, porque mantém um equilíbrio. Por exemplo, o que seria uma pessoa autocrática? Vamos supor que você que está aqui me ouvindo e você que está me assistindo, suponhamos que você seja uma pessoa autocrática. Eu sou. Uma pessoa autocrática. É aquele tipo de que quer impor, que gosta de impor, que não ouve. Já chegando e é assim, pronto. Quem já teve essa experiência de não ouvir quebrar a cara? Meu Deus. Hã? Interessante que Jesus, pega aí Lucas 17:32. Lucas 17:32. Eu vou apagar aqui, tá? Bom, vou deixar você escrever. Espero que entenda a minha caligrafia, tá? Irmão Anselmo, você pode por gentileza pedir para o Silas dar uma diminuída? Eu já tinha falado com ele, por favor, tá bom? Obrigado, viu? Acharam Lucas 17:32? O que está escrito aí? Lembrai-vos da mulher de Ló. Bom, parece um texto meio que isolado do contexto, mas vamos analisar assim profundamente em se tratando desses estilos de lideranças que nós estamos analisando aqui, se tratando daquele líder autocrático, aquele tipo de pessoa autocrática, que não ouve, que não escuta, que faz o que ele acha que tem que fazer. Esse texto aí está inserido dentro de um discurso de Jesus, onde ele está falando de céu, onde ele está falando de volta do Cordeiro. E aí ele cita dois exemplos. Primeiro ele cita Noé e o dilúvio, e depois ele cita o evento de Sodoma e Gomorra, e aí ele faz ressalva, lembrai-vos da mulher de Ló. Interessante que ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, mas não explica o que de fato ela fez. Ele só diz, lembrai-vos da mulher de Ló. E aí, se você analisar friamente os pormenores do texto, você vai entender o seguinte, que quando Cristo ele faz essa ressalva, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus ele está fazendo um apelo no sentido de que você, observe a mulher de Ló. Ela era egoísta. Aliás, a mulher de Ló, ela não aparece falando na Bíblia, só que ela tem um papel fundamental no marido. Ela é um tipo de mulher manipuladora de Ló. Ela não aparece, mas ela está por trás. Lembra quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló brigam?
Abraão propõe: olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Quando Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, será que ele tomou aquela decisão sozinho? Não. Porque, veja bem, Ló olha para as campinas, lugar verdejante, lugar produtivo. Abraão olha para as montanhas, para os rochedos. Pela vista humana, Abraão ficou com a pior parte. Na vista humana, Ló ficou com a melhor parte. Só que Ló tem uma família por trás dele. E vocês vão ver lá na frente que quem está por trás dessa decisão de Ló de pegar as campinas de Sodoma é justamente a esposa. É justamente a esposa. E aí ele vai para as campinas, Abraão vai para os rochedos, e vocês conhecem a história. Abraão foi próspero, e o fim foi que aquela visão bonita foi destruída pelo fogo de enxofre. E aí o que entra a história da mulher de Ló. Quando Jesus diz, ó, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está fazendo um apelo para a sua memória. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qual é o maior episódio que marca a mulher de Ló? Ela foi virada para trás. Olhou para trás. Quando ela olha para trás, o que o anjo está dando? O que o anjo está dizendo para ela? Olha para frente. Olha para frente. Só que ela olha para trás, dando a entender que, se fosse possível, ela carregava Sodoma com ela. Ela carregaria Sodoma com ela. Quando Jesus diz, ó, lembrai-vos da mulher de Ló, o fato que mais marca a mulher de Ló é o episódio dela olhar para trás e se tornar uma estátua de sal. Jesus está transmitindo uma mensagem ali nas entrelinhas. E qual é a mensagem? Os erros do passado não podem interferir no teu presente. Porque ele está citando, ele está pegando um episódio que aconteceu em Gênesis, está falando de futuro. Perceba que Jesus, o contexto ali é céu, volta, arrebatamento, futuro. E Jesus está fazendo um apelo no passado: olha, ouça e veja o que aconteceu no passado com a mulher de Ló, para você não tomar e não fazer o mesmo erro que ela, porque o seu futuro pode ser comprometido. Quando eu falo de liderança autocrática e de pessoas autocráticas, uma pessoa autocrática, ela nunca aprende com os erros do passado. Jezabel e Acabe também não misericórdia. Pode ser um exemplo. Vou repetir. Toda pessoa autocrática, se você não ouve a voz do bom senso, porque vamos ser sinceros, uma pessoa falando é só uma pessoa falando, sim ou não? Sim. Duas pessoas falando é só duas pessoas falando. Três pessoas falando são apenas três pessoas falando. Agora 4, 5, 10, o grupo todo falando, a casa que você mora, todo mundo falando, aí você tem que sentar e analisar e lembrar da mulher de Ló. Os erros do passado não podem comprometer o teu presente, porque se você cometer no presente os mesmos erros do passado, o teu futuro vai ser comprometido. Então toda pessoa autocrática não terá sucesso. Aonde ela estiver, ela não ouve a voz do bom senso, não ouve terceiros, não ouve opinião, acha que tem que fazer porque só ele tem a revelação, só ela tem a revelação. É uma pessoa que vai ter problemas. Que tipo de liderança você é de você mesmo? Autocrático, democrático ou liberal? Isso é uma resposta que só você pode dar. Mas se tratando de liderança, toda liderança autocrática tem vida curta. Alguém lembra aí de um líder autocrático que você teve? Aonde está ele agora? Procura aí nos anais da história. Ele pode até estar no mesmo lugar, liderando aquele grupo, liderando aquele mesmo grupo que ele mantém perto, liberando alguns favores. Bom, eu queria também fazer uma distinção entre líder e chefe. Amém? Por favor, anota aí. Líder e chefe. Existem diferenças entre líder e chefe? Sim. Mas todo líder não é um chefe? É ou não é?
Todo líder não é um chefe? Olha só, vocês estão assim, bem, chefe e líder. Bom, eu tenho algumas anotações aqui e eu gostaria que vocês anotassem. O que é um chefe? Chefe é um patrão. Ele não deixa de ser líder. Não é, irmão Sérgio? Um patrão, ele deixa de ser líder? Não, ele é líder. Mas ele é um patrão, um chefe. Só que, em sentido de liderança, no âmbito em que nós estamos estudando, olha só, chefe manda, exige, se considera superior, não ouve, o foco dele é o resultado. E crescer. Cada vez mais. O resultado. O resultado. Seu chefe. Basicamente falando, um chefe, ele manda, exige, ele se considera superior aos demais, não ouve e ele só foca o seu interesse, o resultado. Esse resultado aqui, o líder também foca o resultado. Só que o que faz a diferença é que o líder, ao focar o resultado para todos. O chefe, o resultado pessoal. Né? Eu me lembro, olha só, normalmente esse tipo de liderança é um tipo de liderança que as habilidades dele tem que se sobressair sobre todos. A liderança do estilo chefe, as habilidades dele se sobressaem sobre todos. O que chama a atenção é o seguinte, eu me lembro de um discurso que Jesus fez com os discípulos, e dentro desse contexto, olha a comparação que Jesus vai fazer com duas aves, aliás, com a pomba. Ele vai reunir os seus discípulos e vai dizer assim: sede simples como a pomba. Eu vou deixar a serpente para uma outra ocasião. Sede simples como a pomba. Por que sede simples como a pomba? Porque ela é monocromática? Sim. Agora já imaginou se Jesus dissesse sede simples como o pavão? Não há compatibilidade, irmã Cláudia. Por que não há compatibilidade? Qual que é a diferença de um pavão para uma pomba, por exemplo? Hein, Diácono Alexandre? A beleza. O que mais? O que mais? A grandeza. O que mais? Vistoso. Tem uma coisa aí que eu gostaria que vocês falassem para mim. Sim. Parecido. Quase isso. As cores. As cores. Porque veja bem, Jesus ele não citou o pavão, ele citou a pomba. A pomba é colorida, gente? Você já viu pomba colorida? Não. Ou é preta e branca, sim. Ou é preta Branco, sim. ou cinza. Cores abstratas. Todos aqui sabem o que são cores abstratas. São aquelas cores neutras, cores comuns. Monocromáticas. Exatamente, monocromáticas é o termo correto. Já o pavão, se ele tivesse dito, não teria compatibilidade com aquilo que ele estaria dizendo se ele dissesse ser de simples como o pavão, porque o pavão é justamente o oposto da pomba. Já viu como o pavão ele mostra as suas cores? É bonito,
que ele abre as suas pernas, ele é pequenininho, mas faz um círculo, e se tem uma fotógrafa ali, ali dá uma bela foto. Jesus não disse ser simples como o pavão, mas como a pomba. Pomba não destaca-se, pomba não ganha holofotes, pomba não gera publicidade. As cores de uma pomba não gera likes, não mira o foco nele. Uma vez a mãe de Tiago e João chama Jesus de canto e diz assim: olha só, Jesus tinha acabado de dizer que iria morrer, que iria tomar o cálice, que iria ser morto pelos homens, pelos pecadores. A mãe de Tiago e João interrompe o discurso de Jesus, chama Jesus à parte e diz assim: Senhor, quando o Senhor chegar no teu reino, prepara um trono para meus 2 filhos, um do lado direito e um do lado esquerdo. Aí Jesus olha para a mãe de Tiago e João e diz assim: eles estão preparados para tomar o cálice que eu vou beber? Já viu aquela necessidade humana de sempre ser, de querer mostrar que sabe fazer? É o chefe. O chefe não pode ser pavão, entendeu? Ele tem que ser pomba, simples. Quanto menos o chefe ou líder aparecer, melhor para o grupo. É claro que por trás ele vai estar monitorando todas as atividades, só que ele não é o centro das atenções. Por quê? Porque se o chefe que tem o resultado, ou ele mira o resultado dele próprio e não do grupo, ele não vai abrir espaço para as outras pessoas crescerem. Professor, eu trabalhei numa empresa em que o patrão, ele colocava um macacão e descia para trabalhar com os funcionários. É um bom exemplo. Meu Deus, olha, o cara fazia, era impressionante, era engenheiro, tudo assim, formado, mas ele descia, fazia questão, tomava café com o pessoal, conversava com todo mundo. Isso é um belo exemplo, né? Tinha mais de 200 funcionários, ele conversava com o grupo, não dava atividade, não tinha atividade. Assim. Mas ele estava ali para dar o exemplo. O tipo de liderança que ele exercia sobre as pessoas, que o cara falasse assim mal dele, assim, fala, meu Deus, você não conhece o E outra coisa, um tipo de líder como esse, eu não estou dizendo que todo líder deve fazer isso, dependendo, de repente, o contexto em que ele veste o macacão, sirva para aquele momento, para essa situação. Dependendo de um outro tipo de grupo, ele já não pode fazer isso, porque aí o grupo vai montar em cima dele. Aí não, você entendeu? Eu vou fazer um exemplo assim bem ralé. Já viram um rico, quando ele é rico de verdade? Ele se parece rico? Agora já viu um pobre que quer ser rico? Você entendeu? Então, esse tipo de liderança, o chefe, o resultado, ele só mira no resultado aonde ele ganha, e não o grupo. Agora veja a diferença do líder. E aqui eu já vou entrar na apostila. Líder. Ele é paciente. Ele é paciente. Ele libera o acesso ao livre-arbítrio. Vou colocar aqui. O livre-arbítrio. Eu já vou explicar, tá? Ele é humilde. E respeitador. Olha só, gente. Chefe, eu coloquei alguns pontos aqui, tem mais, tá? Mas eu queria colocar algo básico aqui só para nós diferenciarmos. Veja o contraste. O líder-chefe e o líder-líder. O líder-líder, ele é paciente. Ele tem que saber ouvir.
O líder, ele tem que ouvir, gente. Ele ouve primeiro para depois falar. Ele libera o acesso ao livre-arbítrio, diferentemente do chefe. O chefe exige. O líder, ele expõe o cronograma, mostra o projeto, e os liderados, eles podem escolher entre fazer e não fazer. Claro, quem faz participa dos frutos, quem não faz não vai participar dos frutos, porque aí é uma questão de justiça. Mas esse acesso ao livre-arbítrio, olha, aqui está o projeto, vamos fazer? Vamos elaborar? Vamos pôr em prática? Se o grupo aceitar e fazer, todos colherão o resultado. Agora, uma outra coisa que eu queria colocar aqui também é a questão da humildade. O chefe é arrogante. Lembra da pomba? Humilde. E respeitador. Gente, o que vocês acham em um tipo de relacionamento em que o líder fala com o liderado, chamando ele pelo apelido? Por exemplo, vamos supor que eu sou o líder de vocês. Eu chego para o Jair, e aí, Tigrão? Opa! Você entendeu? É claro que na intimidade que já construímos, enfim. Só que em determinado momento eu sou o professor, você é aluno. Entendeu a diferença? Não há uma diferença se tratando de humanidade entre mim e você. Só que o meu cargo é esse e o seu cargo é aquele. Eu te respeito, você me respeita. Agora, já imaginou o Tigrão me chamar de gatinho? Ai, meu. A questão do respeitador. Aqui, evangelista Rosa, diácono Sidney, presbítero Fábio, pastor Cristiano, diácono Alexandre, e assim, diácono Cláudia, diácono Cláudio, diácono Anselmo, e assim que tem que ser. A partir do momento é que nem um casal, a partir do momento que dentro de um casamento perdeu o respeito, acabou. Acabou. Né? Agora, claro, eu estou num ciclo íntimo. Então eu, a Priscila e mais os 2, 3 irmãos. E ali temos uma intimidade, eu posso chamar ela. Por exemplo, eu não tenho essa questão de formalidade. Se você quiser me chamar de Sérgio, eu vou atender com o maior prazer. Se me chamar de evangelista Sérgio, também eu não vou ter nenhum tipo de problema. Né? Eu não sou um tipo daquele de pessoa, me chama pelo cargo. Eu sou evangelista. Tem pessoas que você se chamar o nome dela, ela não ouve, tem que me chamar pelo cargo. Peraí, gera uma certa mudança. Claro, em determinados ambientes, evangelista Sérgio. Mas por que não, durante o culto, você está conversando comigo e me chama de Sérgio? Qual é o problema? O que tem que se manter em evidência é o respeito. É o respeito. Claro, tem aqueles que exigem. Também não vou falar e nem vou opinar contra. Mas eu acho que esse diálogo menos formal, eu acho que te mantém próximo. Se você me chamar de Sérgio, eu estou próximo de você. Se você me chamar de evangelista, opa, tem uma barreira. Evangelista e eu, a pessoa. Em determinados casos pode ter essa diferença, mas o respeito tem que prevalecer. Sempre. Eu te pergunto uma coisa, você, antes do intervalo para nós partirmos para a segunda parte da aula, você, olha só a pergunta que eu vou fazer e é desafiadora, vai gerar polêmica. Você, dentro de um grupo, você obedeceria o seu líder, mesmo sabendo que ele está errado? Sim. E aí? Você faz parte do grupo. Você sabe que a decisão do líder é a errada. Você está no grupo. Você obedece e faz? Mas errado como? Fora da Bíblia? Eu não vou falar no
no sentido de ele está em pecado, ou está fazendo coisa errada. Eu vou no âmbito de decisão. Você sabe que a decisão é errada. Você sabe que o que está sendo estabelecido naquela reunião é errado. Você obedece? Não. Eu obedeço. E aí? Pois não, Diácono Cláudio. Só vai 99 coisas certas. Uma que faz errado, ela é exato para aquilo. Mas não, suponhamos que aquilo que é errado é uma coisa grave. É uma coisa que não vai dar certo, vai ter tragédia. Você seguiria as ordens? Eu não. 50% vai seguir, 50% vai deixar que ele caia e mata a cara. Quem lembra de Davi, nas duas oportunidades que teve de matar Saul? Sim. Porque tem aqueles que defendem: olha, você não pode tocar no ungido. Tem aqueles que defendem o seguinte: não, eu não vou obedecer quem está indo contra a normalidade ou até mesmo contra a palavra de Deus. E aí? Ficar neutro está errado? Não, você não pode. É o pior. Não pode. Ficar, pois não, Diácono da Cláudia. Você obedece. Depois quebra a cara e Decisão. a decisão foi dele. Uma outra diaconisa. Sim, Só que ela era a primeira e a segunda. sim. Pode falar que eu estou te ouvindo. E houve um procedimento no grupo onde ela tomou uma decisão. Eu falei, se fosse eu não agiria dessa forma. Não iria dessa forma, porque vai gerar uma polêmica e tal. Só que como você é a primeira, eu vou obedecer. Assim, eu vou concordar com você, mas eu não tomaria essa decisão. Ela parou, pensou, depois ela falou, realmente você tem razão. Aí ela mudou aquela atitude que ela tinha tido. Bom, nesse caso, ela teve a humildade de te ouvir. Mas se tratando quando o líder não ouve, ó, a partir de hoje nós vamos fazer isso. Pronto, acabou. Você sabe que fazendo aquilo vai contra os teus princípios. Eu já trabalhei em linha de empresa. E aí? Entendeu? E ele falou, ó, eu quero assim. E a gente obedeceu. Quebrou a cara, não deu certo, mas nós não tivemos culpa. Ele não era meu líder. Eu tive que, entendeu? Tem essa visão. Tem Suponhamos que o seu patrão peça para você fazer um serviço que para você como cristão é um serviço sujo, mas na ótica da empresa aquilo vai favorecer a empresa. O que você faz? Aí é diferente, né? Porque veja, essa pergunta que eu estou fazendo ela é genérica, tanto pode envolver uma liderança cristã como uma liderança como o seu patrão. E aí? Já aconteceu comigo. É, Meu chefe pediu para mim atender o telefone e falar, perguntar algumas coisas. Eu falei, eu não vou nem atender o telefone. Ele, Cláudia, eu vou te mandar embora. Eu falei, pode mandar. Ele falou brincando, mas ele falou assim, pode mandar. Quando eu assinei o meu contrato de trabalho, não estava escrito que eu tinha que mentir, então eu não sou obrigada a mentir. Ele ficou uns 2, 3 dias. E se fosse dentro do ambiente eclesiástico, você teria a mesma atitude? Aí, Como assim? Mas como assim? Não. Tá gravando? Tô. Ó, veja bem. Essa mesma atitude que você tomou em relação ao seu patrão, eu acho que é de consenso da classe toda que foi uma atitude sensata de uma cristã, sim ou não? Sim. A pergunta que eu faço: se tivesse esse mesmo cenário, só que dentro da igreja, você teria a mesma atitude? Mas eu estou perguntando, se acontecesse, por que você viu que a gente fica meio que em cima do muro quando se trata de igreja, mas no mundo lá fora a gente eu não vou fazer porque é errado, vai contra a minha fé. Mas se estiver dentro do ambiente eclesiástico e a decisão é a errada, o líder está errado, vai atingir em cheio, mas ele está colocando um grupo para ser executado. É complicado porque é a mesma coisa. Porque é aquela.
Aí que tá. De repente você. Acho que a maior dúvida é confrontar o líder. Então acho que a questão aí não está nem em obedecer ou desobedecer. Mas se o líder está errado, chegar no líder e falar: o senhor está errado, a senhora está errada. E aí? Não é confrontar, olha, isso que você está fazendo é errado. Então, mas não falar é confronto, porque é o Você expor. Não deixa de ser um confronto. Não deixa de ser um confronto. Pode ser no estilo de: você me permite falar? Está errado, eu não vou fazer porque está errado. Você faria isso? Você faria isso? Não. Numa situação que vai ferir os princípios. Vai ser assim, ele vai liberar o casamento de viadinho com Suponhamos, bom, é um exemplo. Vamos lá. Imaginemos, hipoteticamente, viu, bispo? Por favor, como nós estamos aqui na Assembleia de Deus. Vamos imaginar, olha só. Vamos imaginar que os deputados, os senadores lá em Brasília votem. É obrigado a igreja evangélica celebrar casamento de homossexuais, de pessoas do mesmo sexo. Você, como pastor de uma determinada igreja, você celebraria o casamento de homossexuais na sua igreja? Eu não. Se ele quiser, ele faz, eu não vou. Maravilha, legal. E se o teu líder fizer, você concordaria e ficaria na igreja? Não, eu vou ficar na igreja, mas ele vai se ver com Deus depois. Ele vai não vai ser profeta. Mas aí Ele quer fazer ele paga. Agora, o meu líder pedir para mim mentir já é algo que ele está errando. Deixa eu ratificar aqui para nós encerrarmos e para nós irmos para o intervalo. Pois não, Cláudio? Elias que foi Davi para os Recabitas? Sim. Foi? Sim. Eles falaram, não, a gente não se mata por outro. Mesmo você sendo profeta, o profeta era uma verdade lá. Nossa, eu sei que não. Tira a máscara. É a mesma situação de Davi, na oportunidade que tinha de fazer o trabalho com as próprias mãos e acabar, mas ele não fez. Gente, aqui há dois pontos que eu gostaria, dentro dessa discussão que eu propus, há dois pontos de observação. Primeiro, tem aquele líder que ele usa literalmente o texto em que Davi não toca em Saul para dizer: não toque no ungido, e isso dá prerrogativa para ele, estando errado, fazer o que ele bem entender. Olha, não pode tocar no ungido. É aquele tipo de líder que coloca medo, constrange, estando errado e se escondendo no texto bíblico, dizendo que não é para tocar no ungido. Tem esse ponto de vista. O outro ponto de vista, eu vou dar a minha opinião. Se o meu líder, se o meu pastor, ele estiver fazendo errado, ou estando errado, e pedir para eu fazer uma atividade que eu sei que é errado, eu não faço. Não faço. E tem mais: se houver, de repente, uma retaliação, muda de igreja e evita o confronto. Eu não vou ferir os meus princípios, principalmente bíblicos, doutrinais, em obedecer algo. Claro que há tipos de erros e há outros tipos de erros que aí depende de caso a caso, mas se tratando de um erro grave, não faço. Mas que nem no caso aí, se ele quiser celebrar um casamento, ele que celebre, entendeu? Mas eu não preciso sair da igreja. Exatamente. Você pode, você teria essa opção. Por exemplo, pode ser que uma outra pessoa não fique na igreja. Não, também não vou ficar aqui. Mas aí que tá, até concordo, pode até ficar, mas em determinado momento que você aceitou isso dentro da igreja, imaginou um casal chegar do seu lado, você está cultuando. Já houve situação em que, acho que até aqui na Assembleia de Deus, né? Já houve situação, por exemplo, no Brás, teve uma situação de dois homens
de mãos dadas, na hora do louvor adorando, abraçando e beijando na igreja. Meu Deus. E aí, o diabo não vai para cima? Aí que tá. Aí não tem, aí nesse caso, só se o pastor desse a ordem. Não. Aí não. Mas assim, pedindo respeito. Mas em relação, se nós não aceitamos em um culto um casal hétero se beijar, por que eu vou aceitar um casal trocando carícias homossexuais, trocando carícias dentro da igreja? É a mesma situação. Olha, nós respeitamos, mas tanto o hétero como o homossexual, nós não aceitamos troca de carícias. Já aconteceu. A gente Já teve aqui, né? Já teve, mas só que assim, Já houve uma situação, só que acho que não chegou a pegar na mão. já houve, mas era filho abraçando a mãe, aí a pessoa. Mas aí. Mas não sabia. Bom, então eu acho que eu lancei a dúvida, mas cada um aqui tome para si as suas observações. No meu caso, eu não obedeceria, e eu entendo que eu não estaria tocando no ungido se eu não obedecesse. Eu também não, porque tem aqueles que lançam maldição. Lança maldição, você vai. Não, eu não acredito nesse tipo de maldição. Lugar bom para você editar esse vídeo aí. Intervalo, gente.